O que a NASA não quer que você saiba sobre meteoritos? Bilhões de dólares estão sendo gastos atualmente na mineração dos fundos oceânicos, dos desertos, da Antártica e do espaço, para encontrar qualquer fragmento de nódulos ou pedaços de meteoritos que possam ser encontrados. Agora nos dizem que o motivo disso é a exploração, descobrir as origens do universo, além de encontrar certos elementos como lítio e cobalto para a produção de baterias de veículos elétricos. E eu acho que eles realmente estão esperando um boom de oferta e demanda, porque da última vez que verifiquei, bilhões e bilhões de dólares estão sendo investidos para raspar pequenas quantidades de fragmentos de meteoritos para construir baterias, para carros que só os 10% mais ricos podem pagar para dirigir ou manter. Parece um orçamento um pouco desproporcional em relação à demanda. Então, o que será que pode estar escondido por trás disso? O que que há nesses meteoritos que faz com que o governo e agências como a NSA, o Instituto Smithsonian, a NASA e a ANSMET, que vamos falar daqui a pouco, se interessem tanto? Por que investir bilhões e bilhões de dólares para encontrar esses pequenos fragmentos só para baterias de veículos elétricos? Ou será que pode haver algo mais contido nesses fragmentos de meteorito que seja inestimável para a infraestrutura tecnológica necessária para operar o sistema da besta? Vamos falar especificamente sobre dois desses elementos: carbeto de silício e manganês. O carbeto de silício é um elemento sintético normalmente. É algo que pode ser criado em laboratório e a maior parte do carbeto de silício que temos é produzida sinteticamente. No entanto, existe apenas um lugar onde o carbeto de silício pode ser encontrado em seu estado natural, não sintético. E esse lugar é, você adivinhou, em meteoritos. Então, o que há de tão especial no carbeto de silício? Por que não podemos simplesmente continuar, sabe, usando silício e o carbeto de silício não sintético? Bem, o carbeto de silício é um silício 2.0, provavelmente mais para um 3.0. Ele é inestimável e um elemento necessário na criação de chips de computador quântico. Esses chips de IA, que são verdadeiras joias da coroa de que tanto lemos, o carbeto de silício é um ingrediente indispensável. Talvez estejam usando parte do que mineram nessas baterias de veículos elétricos, mas o motivo pelo qual eles estão agora em uma busca desesperada para encontrar esse elemento e todos esses meteoritos é para alimentar a infraestrutura de computação quântica. Agora, manganês, que também é encontrado em seu estado natural, não sintético, não criado em laboratório dentro de meteoritos, é manganês. O manganês é uma peça realmente interessante desse quebra-cabeça. Atualmente, os computadores quânticos são gigantescos. Acho que eles pesam algo entre 3.600 e 3.850 quilos. Eles são barulhentos, ocupam muito espaço. É meio parecido com os velhos tempos dos anos 50 e 60, quando os mainframes eram enormes, como computadores que ocupavam salas inteiras e essas salas precisavam ser resfriadas a certas temperaturas. E esse tipo de espaço físico e essa exigência de temperatura custam dinheiro. E agora temos a mesma situação com os computadores quânticos. Eles são grandes demais e não só precisam permanecer frios, mas na verdade precisam ficar em temperaturas abaixo de zero. Então, parte do motivo deles serem tão grandes e pesados é porque esses computadores quânticos incluem esses refrigeradores de tubo de pulso. Agora, isso, muitos de vocês já devem conhecer. George Rose certa vez disse que o som pulsante desses refrigeradores de computadores quânticos era como o batimento cardíaco de um deus. Todo mundo se lembra disso? Bem, adivinhem só?
Esse batimento cardíaco talvez não seja mais necessário se a quantidade adequada de manganês for extraída e utilizada corretamente, porque existe uma propriedade no manganês que é produtiva e neutraliza, interage com os outros aspectos desse chip de computador quântico, eliminando a necessidade dos refrigeradores, porque ele resfria o sistema interno. Não vou te entediar com esses detalhes agora. Você pode encontrar todos eles no meu livro From Eden to Ea, mas tudo isso para dizer que o carbeto de silício e o manganês são peças fundamentais para a infraestrutura do sistema da besta quântica. E para encontrar ambos os elementos em seu estado útil, não sintético, não criado em laboratório, você os encontra em meteoritos. Agora vamos falar um pouco sobre os meteoritos como estrelas cadentes que perderam sua casca. Agora isso fica interessante porque na Bíblia a expressão exército celestial às vezes é usada de forma intercambiável para se referir às estrelas no céu noturno. O exército celestial, o exército dos céus, mas também pode significar os anjos. Certo, agora vou citar aqui alguns lugares onde você pode encontrar isso nas Escrituras. Então, a ideia de que o exército celestial são estrelas no céu noturno, mas também anjos, você pode encontrar em Jó 38:7, Juízes 5:20, Daniel 8:10, Apocalipse 1:20. Você pode encontrar isso em textos apócrifos. Está em Enoque, está em Jubileus, está nos manuscritos do Mar Morto como o rolo da guerra. E então havia homens da antiguidade que também, na tradição oral e em seus escritos, faziam referência à hoste celestial, tanto como estrelas quanto como anjos, como o pastor de Hermas, Clemente de Alexandria, Orígenes, Filon de Alexandria, etc, etc. Então, não só biblicamente, mas também historicamente na antiguidade e na literatura apócrifa, e nos manuscritos do Mar Morto vemos dessa forma, que os antigos usavam de forma sinônima ou talvez intercambiável essa expressão para falar sobre as estrelas e os anjos. Então, o que você pode dizer é, bem, obviamente isso era uma metáfora ou era uma palavra com dois significados, ou era algum tipo de escrita poética, certo? Bem, o que é interessante sobre isso é que, nos dias da antiguidade, as pessoas veneravam meteoritos. Ouvimos muito sobre Cibele de Roma, Afrodite, ahm, Diana em Éfeso, no livro de Efésios, Diana que caiu de Zeus ou caiu do céu. Os egípcios falavam sobre o metal do céu e coisas muito, muito interessantes na história egípcia, sobre a relação entre o metal do céu e a ideia de que os meteoritos eram deuses ou algo a ser venerado. E eu entro em muitos detalhes sobre isso no meu livro também. Sem falar que o grande broche do rei Tutancâmon em seu peitoral era feito de Júpiter Lápis, que é um meteorito. Ele só chega em uma velocidade diferente e o calor o aquece, transformando-o naquela pedra amarela lisa. Então, por que o rei Tutancâmon está usando um grande fragmento de meteorito em seu peitoral, em seu colar? Certo. Então, por que os antigos veneravam pedras negras? Por que eles veneravam os meteoritos? Eles não só conversavam com elas, mas também as banhavam e alimentavam. E alguns até diziam que havia algum tipo de comunicação de mão dupla acontecendo entre os homens e as próprias pedras. Então vamos falar um pouco sobre a NSMET. A NSMET é a busca antártica por meteoritos. Agora, o que é realmente interessante sobre isso é que isso é financiado pelos contribuintes. E isso é uma organização financiada pelos contribuintes. Eles estão lá na Antártica minerando meteoritos para estudar as origens do universo. Essa é a nossa explicação. É isso que todo documentário da National Geographic vai mostrar e explicar. No entanto,
O lema da Unsmet, que está estampado no brasão do logo deles, é a frase em latim Mesis Sidara. Então você pensaria: bom, isso deve ter algo a ver com meteoritos, algo a ver com as camadas de gelo, algo a ver com a Antártica, algo a ver com as origens do universo, todas as coisas que a Unsmet representa, certo? Não. Messis Sidere se traduz como colheita de estrelas. Bem, isso é realmente fascinante. Então, o interessante é o seguinte: essas pedras pretas eram meteóricas. Meteoritos, metal do céu, pedras que caíram do céu. Elas eram veneradas como deuses. As estrelas caídas eram vistas como restos cremados do exército celestial literal, estrelas caídas, anjos caídos. E é por isso que elas interagiam com essas pedras, veneravam e adoravam essas pedras como deuses. Agora, qual é a implicação? Nada de novo sob o sol. Qual é a implicação de nós, na modernidade, aqui no século XXI, estarmos colhendo esses mesmos fragmentos de rocha meteórica e usá-los para alimentar nossa inteligência artificial e tecnologia quântica? Se os antigos acreditavam que essas rochas eram betéis, casas de Deus, que essas rochas abrigavam o DNA real, ou alma ou força vital de um ser angelical caído. Então, como é que não sabemos disso? O que está realmente acontecendo enquanto gastamos bilhões de dólares minerando desertos, o espaço, a Antártica e os fundos oceânicos por esses mesmos fragmentos de metal do céu? Como é que não sabemos se as pessoas por trás dessa tecnologia, que tem tecnologia de observação, não estão usando o carbeto de silício e o manganês contidos nesses fragmentos? Esses meteoritos, como a fonte de energia ou a bateria que traz essas peças mortas de tecnologia à vida, ressuscitando-as dos mortos. E se agora existe um fragmento de DNA ou fragmento de uma alma de uma estrela caída dentro da nossa tecnologia, em que momento essa tecnologia se torna senciente? Em que momento essa tecnologia se torna sapiente? E em que momento os ídolos antigos, essas estelas, altares e obeliscos, e esses vários ídolos e altares que abrigavam a força vital dessas estrelas caídas? Como sabemos que nossa tecnologia, nossos laptops, nossos celulares, nossos dispositivos de música, nossos consoles de videogame, como sabemos que esses não são os novos betéis da modernidade? Eles são as novas casas de Deus. E se nossa tecnologia em algum momento passar perfeitamente de zeros e uns para casas sencientes de estrelas caídas? Em que ponto somos culpadas sob as leis e ordenanças de Deus por não praticar a adivinhação? Em que ponto nossa tecnologia se torna ferramentas de adivinhação? E em que ponto então somos responsáveis por nos afastar disso, por nos arrepender disso, por evitar isso? Em que momento aprendemos a fechar as portas que abrimos? O que a NASA não quer que você saiba sobre meteoritos? Mais do que você imagina. 1 João 4, um teste todo espírito para saber se é de Deus.